Meus queridos irmãos, estamos de volta com os nossos estudos aí na primeira carta de João. Deixa eu ajeitar isso aqui, isso. Nossos estudos na primeira carta de João, seguindo aí eu já nem me lembro, acho que esse é o 16º vídeo nosso. E eu estou muito feliz com os resultados, as visualizações, né? Está acima do que realmente eu esperava. Graças a Deus, essa mensagem está alcançando bastante gente. Que Deus abençoe. Se você não viu ainda os vídeos passados, volta lá, acessa a nossa playlist, aproveita para curtir, deixar seu comentário e também compartilhar, porque a mensagem, graças a Deus, está alcançando bastante gente. Eu sou o pastor Ramon, da Igreja Presbiteriana aqui de Baixo Guandu, e meu desejo é que Deus fale ao seu coração. Hoje, capítulo 4, verso 7 até o verso 12, diz assim, 1 João 4, 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Que Deus nos abençoe e nos guie nesse momento de exposição da palavra. Queridos, então, no último encontro nosso, nós vimos como João, ele aplica o teste doutrinário em respeito à origem da mensagem dos falsos mestres. Eles são anticristos e a natureza da sua mensagem, então, vem do anticristo. Por isso que os crentes, eles precisam testar a mensagem. A ideia não é só ouvir uma pregação, ouvir um estudo e cegamente seguir atrás de um pastor ou seguir atrás de uma igreja sem que antes se perceba e se teste aquela mensagem. Hoje, ele vai entrar, então isso é um teste doutrinário, da importância da doutrina, e hoje ele vai entrar no teste do amor, enfocando muito o ser de Deus, o amor em relação ao ser de Deus. Nós vamos conhecer um pouco da essência de quem Deus é. Então, assim, da mesma forma que o Espírito da verdade você reconhece pela doutrina, ele também é reconhecido pelo amor verdadeiro. Então você reconhece um crente por aquilo que ele fala e também por aquilo que ele faz, pelo amor que ele demonstra. Então esses dois assuntos, doutrina correta e amor verdadeiro, estão extremamente ligados e servem de testes para um verdadeiro cristão. Se falta um ou se falta o outro, nós precisamos pensar e refletir e repensar a nossa vida, porque o cristianismo é doutrina e prática. Nenhuma de nossas doutrinas são simplesmente intelectuais, mas elas se conjugam com a prática. Então hoje ele vai mostrar para nós, tem um quê doutrinário, é lógico, mas apontando de novo para o teste do amor. Algumas notas. Olha que interessante como é que ele começa nos chamando para nos amarmos, Começa assim, verso 7, amados, e não é a primeira vez que ele chama os crentes de amados, no capítulo 2, verso 7, o 3, verso 2, o 3 no verso 21, capítulo 4, no verso 1, ele está mostrando meio que assim, olha, eu estou falando de algo que eu também faço, Ele está mostrando o amor que ele tem pelos irmãos. Ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Olha que interessante. Ele já chamou os crentes a se amarem antes, capítulo 3, no verso 11, e no verso 23, os crentes são chamados a amar uns aos outros, mas agora ele dá um motivo. Por que nós nos amamos? Porque o amor procede de Deus, vem de Deus. Por isso que os cristãos, os que creem em Deus, também amam. Essa ideia da procedência das coisas, ela é muito importante na carta. Por exemplo, nos foi dito agora há pouco, nós sempre devemos testar a procedência das coisas.
né, testar os espíritos, de onde eles vêm, para saber se é do anticristo ou se não é. Também testar a procedência na ideia de que se algo não procede de Deus, procede do mundo. Se não pratica a justiça, procede do diabo. O que não confessa a Cristo procede do anticristo. Quem pratica o pecado procede do diabo. E agora ele fala que o amor procede de Deus. Quem ama, ama, porque isso é como quem dissesse assim: amor aos irmãos não é algo natural do ser humano. Olha que constatação triste, né? Naturalmente o ser humano não se ama, ele não demonstra, ele não tem essa capacidade. Quando alguém ama o irmão, isso é evidência de que Deus está nele, porque esse amor procede do Senhor. A procedência do verdadeiro amor vem de Deus. Por isso que ela é evidência de salvação. Olha como é que continua o verso 7. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que coisa linda. A capacidade de amar, e lembre-se que como que João olha para o amor. O amor é algo prático, realmente é atitude, é fazer algo pelo seu irmão. Quem faz assim é um crente verdadeiro. Olha que lindo. Aquele que verdadeiramente conhece a Deus é aquele que ama, porque o amor procede de Deus. A fonte do amor é o próprio Deus. Olha que interessante. Ele já deu duas características do cristão. Ele falou que o cristão pratica a justiça, capítulo 2, verso 29. Não comete pecado, não anda no pecado, capítulo 3, verso 9. E agora ele acrescenta que o amor procede de Deus. Ou seja, quem ama é porque está com Deus, né? É porque conhece a Deus e é alvo do amor também de Deus. E aí, olha o contraste que ele faz, verso 8. Ele prepara ali um contraste. Aquele que não ama não conhece a Deus. Está vendo? Olha o verso anterior. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É como que dissesse, né? Entretanto, aquele que não ama não conhece a Deus. Pode até dizer que conhece. Pode até fazer parte do rol de membros da igreja. Mas é mentira. Ele não conhece a Deus. Falta de amor revela, então, falta de conhecimento de Deus. Olha de novo, doutrina nos aproximando da prática. Saber conhecer a doutrina é praticar a doutrina, é viver, é ser de Deus. Ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus deve nos levar a amar. Por isso que ele é um teste do cristão. Olha o motivo, termina o verso 8. Pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o maior argumento que João dá para nós nos amarmos. É como se João estivesse pegando e falando assim: eu vou arrematar tudo agora. Eu estou chamando vocês para amarem. Eu estou chamando vocês a viverem um cristianismo prático. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é amor. Faz parte de quem Ele é. Faz parte da sua essência. No Novo Testamento, querido, você só tem 4 momentos em que são ditos a quem Jesus é. Você tem em João 4:24, que Deus é Espírito. Na primeira carta de João, capítulo 1, no verso 5, você tem que Deus é luz. Aqui, o nosso texto está falando que Deus é amor. E depois, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 29, vai nos lembrar que Deus é fogo consumidor. Então, essas 4 características são apresentadas no Novo Testamento: Espírito, luz, amor e fogo consumidor. Né? Lógico que não são características exaustivas, não quer dizer que Deus é só isso, mas revela para nós um pouco do amor de Deus, um pouco do ser de Deus. E essas coisas têm que andar juntas. Tudo isso, ou seja, você precisa olhar amor e juízo, né? Amor e fogo consumidor no mesmo nível. Mas o ponto aqui, quando ele diz que Deus é amor, é como se ele dissesse: Deus não é só a fonte do amor, mas Ele é a essência do amor. Não haveria amor se não houvesse Deus. A medida do amor, de toda a virtude do amor, a medida maior do amor é o amor de Deus, que foi provado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Ali Ele prova o seu amor. Ali Ele mostra como que essa virtude faz parte de quem Ele é. Ele ama, então Ele envia seu Filho para salvar o seu povo. Portanto, quem ama procede de Deus, porque o amor vem dele. Então, por isso que é uma evidência de ser salvo. Não ter o amor
Não praticar o amor quer dizer que você mantém na sua essência caída, na sua essência do pecado, mesmo que o seu nome esteja no rol de membros de uma igreja. Olha o peso que João vem colocando sobre viver o cristianismo prático, né? E aí, olha como é que no verso 9 ele mostra a prova do amor de Deus. É o que eu acabei adiantando, né? Mas é a prova do amor de Deus. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. E aí, eu quero fazer um parêntesezinho aqui. Eu estou usando a tradução Almeida Revista e Atualizada. Eu creio que não é dificuldade para quem me ouve saber que a Bíblia, o Novo Testamento, ela não foi escrita em português, ela foi escrita em grego. Então, que você tenha uma tradução. E a tradução, às vezes, diverge um pouquinho, e eu queria propor para você uma outra tradução aqui. A ideia de que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Porque o amor de Deus é manifesto em Cristo, não em nós, né? O contexto aqui mostrou para nós isso, que o amor é manifesto em Cristo. Então, talvez se você quiser puxar uma caneta, uma notinha, né? Dizer que a ideia aí é que o amor de Deus se manifestou para conosco, para nós, né? Não em nós, no mesmo sentido que ele se manifestou em Cristo. Aí, feito essa notinha, vamos continuar. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, né, para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ele se manifestou, ou seja, tornou plenamente conhecido ao mundo. Manifestar também é uma palavra muito comum nessa carta. Ou seja, a vinda de Jesus torna o amor de Deus ainda mais claro. Todo ato da criação de Deus demonstra o seu amor, mas a cruz do Calvário é o ponto mais alto, é a maior demonstração do amor de Deus. Irmãos, Deus o ponto alto do seu amor não é quando Ele te cura de uma enfermidade, quando Ele abençoa a sua conta bancária, quando Ele te dá vida plena. Não é isso. A maior demonstração do amor de Deus é a cruz do Calvário. Nós já sabemos, já conhecemos, tornou-se manifesto esse amor na cruz do Calvário. A encarnação para João, na primeira carta de João, ela tem muito significado. Por exemplo, a encarnação, se você voltar para o capítulo 1, no verso 2, João diz que a encarnação veio para nos dar a vida eterna. No capítulo 3, no verso 5, fala que a encarnação veio ele se encarnou para tirar os nossos pecados. Capítulo 3, ainda no verso 8, ele se encarnou para destruir as obras do diabo. E aqui agora nós temos que ele se encarnou para que o amor de Deus se tornasse conhecido. Houve muitas manifestações de amor, a próprio ato da criação, mas essa é a maior, o envio do Filho unigênito. Unigênito no sentido aqui de o único gerado dessa forma, né? Não houve outro, porque talvez quando nós pensemos em unigênito, nós estamos pensando na geração assim, como os seres humanos, um ser humano gera o seu filho, mas Cristo não, a ideia de unigênito, é o único gerado assim, traz aquela ideia de porque ele veio da mesma essência do Pai, ele é Deus, né? Não quer dizer que houve um momento que Deus gerou Jesus Cristo, não, Jesus Cristo sempre existiu, ele é o único que é da mesma essência do Pai. E aí o verso 10 ele continua reforçando esse argumento, diz assim: nisto, na encarnação, consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E é aqui que João quer que nós entendamos, né, essa questão do amor. A grandeza do amor de Deus está no fato de que Ele nos amou sem que nós merecêssemos, querido. Você não foi alvo do amor de Deus porque você é bonzinho, porque você é uma grande pessoa. Não. Quando Deus olha por nós, o ponto focal é o amor dele. Nós não merecíamos, meus irmãos. É extremamente importante que essa humildade esteja no nosso coração. Nós não merecíamos o amor de Deus. Ele agiu para conosco em graça. E graça é favor imerecido, coisa que nós não merecemos. Mas essa foi a missão de Cristo. Olha como é que continua o verso 10, né? Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Propiciação é uma palavra técnica, uma palavra muito importante, que traz aquela ideia do sacrifício que permitiu a reconciliação, né? Ele fez algo propício para nós, ele nos reconciliou com Deus, ou seja, Cristo foi enviado porque Deus, em seu amor, quis reconciliar consigo o homem pecador. E aí o verso 11, ele pega tudo isso e faz a grande reflexão. Verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Olha como é que de novo ele apela aos amados para que eles se amem. Amados, amem uns aos outros. Por quê? Motivado pelo amor de Deus. O cristão, ele deve amar os outros, não pelo que os outros são em primeira instância, mas pelo que Deus é. Deus é amor, e se eu estou nele, eu preciso amar. O amor é uma dívida que eu tenho para com meu irmão. É algo, Paulo fala, né? Ninguém fique devendo nada a não ser o amor. O amor é uma dívida que nós temos. Se nós somos cristãos, fomos alcançados pelo amor, nós precisamos amar. Olha o peso disso. De novo, você, meu querido irmão de igreja, que às vezes vira o rosto para algum irmão que pisou o pé, que pisou no seu pé em algum momento, que mexeu em alguma coisa que você não gostava, você que não gosta do seu pastor, né? Você pastor que está porreando alguma ovelha. Olha, nós devemos amar. Amar, mostra, quando eu amo, eu mostro que eu conheço o Deus que é amor. E aí ele termina com uma palavra de motivação, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que lindo, né? Amor entre os crentes evidencia a habitação de Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus, ou seja, Deus não habita em manifestações visuais, embora tem gente que acredita que sim, né? Só é de Deus quando tem alguma manifestação miraculosa, ou alguém faz uma grande profecia, ou fala em línguas, ou alguma manifestação. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus não habita nessas manifestações visuais. Como que nós sabemos que Deus habita em nós? É se eu rodopio? É se eu falo em línguas? É se eu tenho o poder de curar? Não, quando eu amo meu irmão. Simples assim. Quando eu amo de verdade, não só de palavra, eu manifesto que Deus está comigo, que Ele habita em mim e que eu sou dele e vivo nele. Então, é no amor fraterno, nesse amor entre os irmãos, que o amor de Deus realça a sua perfeição. Olha que coisa linda, isso é, o resultado completo que Deus almejou, ele é demonstrado quando os crentes se amam. Olha que lindo! É dessa forma que o amor de Deus obtém o seu triunfo final. Ele transforma, assim, pecadores odiosos e que se odeiam em filhos de Deus que amam uns aos outros. Olha que lindo! O efeito do Evangelho é nos transformar de odiosos para pessoas que amam. E aí eu termino com algumas aplicações finais. A primeira delas, querida, eu queria mostrar para você que a motivação para amarmos os irmãos é o amor de Deus. E aí a gente tem que dizer, independente da atitude dele. E isso não é fácil, não é fácil. Mas nós não amamos porque os irmãos são amáveis. Na verdade, nenhum de nós somos amáveis, mas nós amamos porque Deus é amor. E eu sou de Deus. E Ele me amou primeiro. Eu fui salvo porque Ele me amou primeiro. Se Ele não viesse realizar a obra da cruz, se Ele não tocasse no meu coração por um chamado, eu jamais viria a Deus. Querido, aí a pergunta fica, né? Você só ama quem te trata bem? Será que você ama também aqueles que pisaram no seu calo a ponto de ter a coragem de reconciliar a sua vida? Faz isso, porque você não deve amar porque o seu irmão é amável. Você deve amar porque Deus é amor. E uma segunda e última aplicação, tem que ficar a pergunta, será que nós realmente compreendemos de fato que Deus é amor? Porque parece que tem gente que não entendeu isso.
porque isso precisa influenciar na minha conduta. Entender que Deus me ama, que Deus é amor e que Ele é a fonte e dele procede todo o amor, isso precisa me modificar. Não há como. Será que eu realmente entendi o amor de Deus? Pensa nisso. Tenha isso na cabeça. Se eu não me engano, esse vídeo vai sair às 5 horas. Tira um tempo depois para você meditar sobre isso. Nós precisamos nos despertar para amar o próximo, amar os nossos irmãos. Isso aqui, meus irmãos, lembrando para você que ele está falando para a igreja. Então principalmente aqui o foco é na igreja, a igreja como uma comunidade que se ama. Até que ponto Deus é realmente visível entre nós, hein, meus irmãos? Se formos classificados, se alguém for fazer uma classificação nossa, e fazer uma escala, né? E olha, eu vou escalar o quanto você é crente pelo tanto que você ama o seu irmão. E que conclusão que nós chegaríamos, hein? Eu vou marcar você de 0 a 10 se você é crente ou não, pelo tanto que você ama o seu irmão. Qual número você estaria, hein? Porque o Senhor, Ele pode ser visto em nós pelo nosso amor mútuo. Como você tem apresentado Deus por meio do quanto você ama o seu irmão. Pense nisso, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.